E hoje vamos ministrar a respeito do princípio da fé. A fé é um dos princípios cristãos mais fundamentais. Porque Deus, ele nos diz que o justo ele viverá da fé. No estudo passado, eu até fiz essa afirmação de que quem perde bens materiais, na verdade não perdeu nada. Quem perde sua saúde, perdeu algo muitíssimo importante. Agora, quem perder sua fé, perdeu tudo. Porque o justo viverá da sua fé. E através da fé, Deus nos restitui aquilo que perdemos, até materialmente. Então creia nisso. Confie que essa crise sem precedentes também dará ocasião para milagres de Deus de provisão na sua vida, na sua família, em todos os sentidos. Portanto, hoje queremos trabalhar essa questão do princípio da fé. Observarmos na palavra de Deus algumas coisas muito importantes a respeito da fé. Bem, conta-se de um equilibrista que certa vez ele estava lá nas cataratas do Niágara e ele amarrou ali, colocou ali um cabo e ele então andava ali se equilibrando naquele cabo, atravessando aquelas perigosas cataratas. E uma multidão ali que acompanhava essa exibição aplaudia a destreza daquele equilibrista. Num outro momento, aquele equilibrista ele então começou a andar por aquele cabo, mesmo com um carrinho de mão. Ele colocou um carrinho de mão, não estava mais com aquela vara de equilíbrio, né? Mas ele com um carrinho de mão ele foi andando ali e atravessou as cataratas, empurrando aquele carrinho sobre aquele cabo. E a multidão ainda mais, né, boquiaberta com as habilidades daquele destro equilibrista, aplaudia, né? E de todas as formas ele era homenageado. E aí, num dado momento, ele se volta para a multidão e pergunta se realmente confiam nele, que ele é o maior equilibrista do mundo. E todos demonstram confiar, saber que ele é o maior, você é o grande. E aí, então, ele convida algum voluntário, para então se sentar no carrinho que ele ia atravessar, levando alguém naquele cabo. E por ali acabou a exibição, né? Nenhum daqueles que aplaudiram, que disseram que ele era o maior, que ninguém se comparava a ele no mundo do equilíbrio, teve coragem de sentar no carrinho de mão para atravessar com ele. Às vezes, nós declaramos fé em Deus, declaramos fé na palavra de Deus, aplaudimos, cantamos, Senhor, Tu és o maior, né? Mas na hora de praticar, na hora de viver, na hora de confiar na palavra de Deus de verdade, a gente não senta no carrinho. Eu confesso a você que no carrinho daquele equilibrista eu também não me sentaria. Mas em Deus você pode confiar. Como diz a canção, nele a gente pode confiar. Então na palavra de Deus você pode confiar. Em Deus você pode depositar toda a sua fé. Na verdade de Deus você pode se lançar plenamente. Porque a Bíblia diz que fiel é esta palavra. E que fiel é aquele que nos prometeu o que está nesta palavra. Então, a gente deve pensar se o nosso tipo de confiança em Deus é total mesmo, né? Se a gente confia totalmente em Deus. Ou a nossa fé esbarra em certos limites e dali para frente a gente não consegue acreditar. Bem, para nós começarmos aqui nossa reflexão, eu gostaria de apresentar algumas definições de fé. Nenhuma definição é perfeita, né?
mas a gente procura apresentar definições. Uma delas, com certeza, que é perfeita, porque é a definição da própria palavra de Deus. E eu gostaria de ler aqui com você em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 1. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova ou a certeza das coisas que não se veem. Repetindo, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova ou a certeza das coisas que não se veem. Essa é a definição bíblica sobre fé. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a fé é uma comprovação de que algo é verdadeiro. E também a fé, ela diz que algo vai acontecer por parte da ação, de Deus. Então a fé, ela é uma comprovação, ela é uma prova de que algo é verdadeiro. No caso, a fé cristã, ela é a prova de que a palavra de Deus é verdadeira, de que Deus é verdadeiro e de que Deus realiza coisas. É interessante a gente pensar nesse sentido porque estamos no terreno do invisível, porque diz que a fé é uma certeza, é uma prova, uma comprovação de algo que não se vê, mas que ela é um firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é um firme fundamento. Ela é a prova, a certeza de que algo é verdadeiro. No caso aqui estamos falando de Deus, sua palavra, sua pessoa, e de que ele realiza coisas. A fé é uma comprovação disso. Agora é interessante pensar que tipo de fé é essa que está sendo dita aqui. Porque muita coisa é chamada de fé, né? Nós vamos ver daqui a pouco que tipo de fé é essa que ela em si, ela é a prova. Por quê? Porque ela se cumpre. Quando uma pessoa crê da maneira correta, da maneira bíblica, algo de fato vai acontecer. Aquilo vai se cumprir. Aquilo que não se vê e que é esperado vai se cumprir. E também ela é uma evidência. Porque, por exemplo, uma pessoa que crê verdadeiramente em Deus, na pessoa de Deus e em sua palavra, através dessa pessoa, Deus realiza, cumpre promessas, milagres, da sua palavra. E ele também se manifesta baseado na fé dessa pessoa. Porque Deus tem prazer em se manifestar. Jesus certa vez disse o seguinte, em João, no capítulo 14, versículos 21, versículo de 19 a 21, ele diz que aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será também amado por meu Pai. E nós viremos, ou seja, Jesus e o Pai, nós viremos e nos manifestaremos a Ele. Está vendo? Então a fé leva Deus a se manifestar na vida da pessoa. Então ela se torna uma prova viva porque ela se realiza, ela se cumpre e ela evidencia. Aquela pessoa não simplesmente fala assim, eu ando com Deus. Não. Deus se manifesta através da vida dela e fica patente para quem observa, para quem vê a vida daquela pessoa, que Deus está se manifestando na vida dela. Então a fé dessa pessoa se torna uma comprovação, uma prova da veracidade sobre Deus, sobre a sua palavra e do que Deus pode fazer. Uma outra definição que eu quero apresentar é a definição do escritor Max Anders. Ele diz assim: fé é acreditar no que Deus diz e agir de acordo. Ou seja, fé é eu acreditar no sentido de crer totalmente no que Deus diz, ou seja, no que está revelado na palavra dele. E eu não posso dizer que creio se eu não agir conforme aquilo que está na palavra. Porque tem aquele que diz que crê, como nós vimos lá,
bate palmas para o equilibrista, mas não entra no carrinho. Então muitos também dizem que creem na palavra, não, a palavra de Deus, tá? Mas na hora de viver mesmo, aí elas não querem agir de acordo. Certa vez eu conversava, muitos anos atrás, muitos anos atrás, conversava com uma pessoa que me procurou para um conselho. E aí essa pessoa estava com um problema financeiro e ela veio pedir conselhos. Às vezes as pessoas também querem se aconselhar para ver se a gente confirma a teoria delas, né, gente? Na verdade, elas não querem o nosso conselho pastoral, elas querem que de alguma forma a gente confirme aquilo que elas pensam. E se você não confirmar, ela não quer saber mais do seu conselho. E aquela pessoa me procurou e, diante da situação dela, ela tinha alguns bens e nós fizemos ali, olhamos de diversas formas a situação dela. Até pedi uma pessoa para me ajudar a analisar aquela situação, uma pessoa que entendia mais de finanças e finança pessoal, empresarial e tal. Então, o que eu falei para aquela pessoa, com base na palavra de Deus, e também desse debruçar sobre a situação dela, foi que ela deveria, talvez, abrir mão de alguma coisa, de algum bem, para que o nome dela, né, sua empresa, não caísse em descrédito. Talvez fosse melhor abrir mão temporariamente de alguma coisa, já que tinha vários bens. Uma coisa é você ter um único carro que você anda, outra coisa é você ter 3. E num momento de urgência poder abrir mão, né, de um deles. E aí eu mostrei para ele na palavra, conversamos, falei com ele, olha, a Bíblia diz que é melhor o bom nome do que muitos bens. Se você tem que num momento escolher entre o seu nome, né, para poder continuar operando, trabalhando, né, no comércio, escolher entre o seu nome e um bem, né, se não é um bem essencial, como a casa que você mora, coisa e tal, talvez seja melhor abrir mão de alguma coisa, para depois adquirir de novo, né, e resolver o problema porque você continua trabalhando. E eu ouvi daquela pessoa a seguinte afirmação: o senhor não tem fé. O senhor não tem fé, pastor. Porque eu sou filho do rei. Filho do rei, ele não vende nada, ele só compra, ele só aumenta. E ele falou que não, olha, Deus não me chamou para ser cauda, me chamou para ser cabeça. E aí você começa a perceber que as pessoas pegam textos bíblicos e entendem do jeito errado ou lhes ensinam do jeito errado. Alguém deve ter ensinado, não fui eu, né? Mas alguém lhe ensinou, ele viu na televisão alguma coisa dita do jeito errado. Porque, por exemplo, quando Deus fala sobre ser cauda e ser cabeça, ele está falando para a nação, para o povo de Israel. Que o povo de Israel seria honrado por ele. E não é essa interpretação que foi dada, né, de que todo cristão tem que ser cabeça e não pode ser cauda. Tipo assim, eu só posso ser patrão, eu não posso ser empregado, né? Se todo mundo for cacique, quem vão ser os índios da tribo, não é, meu irmão? Então, não é isso que a Bíblia está dizendo. Aliás, Deus manda, o patrão ordena que todo patrão trate bem seus funcionários, honre seus funcionários, né? Então ele não está entendendo a Bíblia da maneira correta, né? Mas então ele disse que eu não tinha fé, apesar de eu mostrar para ele um texto corretamente interpretado de que é melhor o bom nome, melhor você preservar o seu nome do que muitos bens. Ele não quis ouvir. Saiu dali dizendo que eu não tinha fé, né? Ele ia procurar quem tivesse fé. O que aconteceu é que ele não só perdeu a firma, mas perdeu seus bens, perdeu sua casa, sendo que quando ele passou por aquele aconselhamento, ainda daria tempo de com aquele bem resolver o problema e manter o nome limpo na praça, podendo trabalhar, comercializar. Mais tarde, glória a Deus, ele ouviu outros princípios e Deus deu a graça de restaurá-lo, né? De ajudá-lo, e ele conseguiu se recompor. Mas ele podia ter evitado aquilo se ele tivesse de fato entrado no carrinho da palavra de Deus. Se ele tivesse confiado totalmente no que Deus realmente fala. Então, segundo a definição de Max Anders, fé é acreditar no que Deus diz e agir de acordo com o que Deus diz. Não basta dizer, está na palavra, né? Realmente, mas não viver aquilo. Bem, e a terceira definição de fé que eu quero apresentar
é a seguinte definição: fé é a confiança irrestrita na pessoa, caráter, vontade, poder e palavra de Deus. Fé é a confiança irrestrita na pessoa, no caráter, na vontade, no poder e na palavra de Deus. Essa definição não é de ninguém famoso, é minha mesmo, Elias Robson. E o que eu quero dizer com essa definição? Fé é confiança irrestrita. É quando eu não ponho limites à minha confiança em Deus. Tem gente que quer confiar em Deus de maneira setorizada. Aí eu confio para a criação de filhos, mas finanças eu faço do meu jeito. Aí eu confio para as questões espirituais, mas nas questões conjugais não, aí já é diferente. Aí eu sigo outros princípios. Então, a confiança tem que ser irrestrita, tem que ser em todas as áreas, em tudo. A nossa confiança tem que estar na pessoa. Primeiramente, eu confio na pessoa de Deus. Deus é Deus, Ele está acima de tudo e eu posso confiar nele totalmente. Eu confio no caráter de Deus. Não apenas que Deus existe, que Deus é real, eu creio na pessoa de Deus, mas eu creio no caráter de Deus, que Deus é amoroso, que Deus é bom, né? Que Deus me ama, que Deus quer cuidar de mim, que Deus, Ele age conforme a sua misericórdia. Então eu devo confiar no caráter de Deus, confiar na vontade de Deus. Nós precisamos aprender a confiar na vontade de Deus. Fé é confiar na vontade de Deus. Nós precisamos, muitas vezes, discernir essa vontade. Nós precisamos confiar nela. Aliás, a Bíblia até diz que se a gente se encontrar em trevas e não houver luz alguma, a gente deve confiar no nome do Senhor. Mesmo se eu não conseguir entender nada, eu devo confiar em Deus, confiar no caráter santo de Deus, na sua bondade, na sua vontade, né? E saber que Ele vai fazer o melhor. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nem sempre a gente entende isso no processo. Nem sempre a gente percebe isso quando tem que assumir uma posição em relação à vontade de Deus. Mas no final, vamos entender que o que Deus fez foi bom, perfeito e agradável. Bem, fé também é confiar no poder de Deus. Eu tenho que confiar que Deus ele pode todas as coisas, que não há limites para o poder de Deus. Coronavírus é uma ameaça mundial. Mas, meu irmão, sinceramente, se Deus delibera o fim do coronavírus, ele vai acabar. E pode acabar da noite para o dia. Temos que saber qual é a vontade de Deus nessa situação. O que Deus está nos ensinando, o que Deus está falando, quais propósitos de Deus estão envolvidos, né? Mas, obviamente, não é questão de poder. Deus pode. Muitas vezes nós estabelecemos limites, né, para o poder de Deus na nossa vida, o que Deus pode fazer na nossa vida, na nossa família. Mas devemos entender que fé é justamente derrubar todos esses limites, é derrubar essas barreiras, esses obstáculos que impedem o exercício da nossa confiança em Deus. E temos que confiar irrestritamente na palavra de Deus. Ou seja, que Deus nos deu essa palavra e que nós devemos nos guiar por ela. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Se ela é lâmpada para os meus pés, você sabe que na antiguidade você não tinha lanterna, você não tinha luz elétrica. Então a pessoa pegava ali um lampião, uma lamparina, né? Pegava ali e saía com aquele candeeiro. E ela então iluminava de tal maneira que ela pudesse ver onde seus pés estavam pisando. Se você quer dar passos corretos, passos firmes, ilumine seus passos com a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Do contrário, podemos caminhar na escuridão sem saber para onde estamos indo. Mas com a palavra, nós temos uma bússola de Deus, uma direção segura para as nossas vidas.
ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Bem, portanto, fé é a confiança irrestrita na pessoa, caráter, vontade, poder e palavra de Deus. Agora, para a gente entender também melhor a questão da fé, é bom a gente fazer uma comparação, traçar paralelos com aquilo que na verdade não é fé, que às vezes as pessoas pensam que é fé e não é fé. Então, como segundo ponto, eu pensaria no seguinte: o que não é fé? O que não é fé? Primeiro, não é fé ser imprudente ou sermos inconsequentes, imprudentes, inconsequentes. Isso não é fé. Às vezes as pessoas fazem coisas em nome da fé que na verdade são irresponsabilidades, são loucuras. Esses dias houve um debate aí, assim, entre aspas, o debate, né? Porque um grande líder questionou uma outra líder porque ela tinha falado sobre a questão de fé racional. E ele até a condenou, dizendo que ela não sabe nada de Bíblia, porque, né, o culto que é racional, a fé não tem que ser racional. Eu acho que, bem, não é o nosso assunto aqui hoje, mas já que falou em fé, só para lembrar, culto envolve tudo que fazemos em relação a Deus. Quando a Bíblia diz sobre culto racional, tudo que envolve nosso relacionamento com Deus está incluído nessa palavra culto aí. Porque culto é tudo que fazemos em retorno, em gratidão, em resposta ao que Deus fez para nós. Então eu diria que o nosso exercício de fé está incluído sim nesse culto racional. Porque se o culto é racional, tudo mais é racional. A nossa maneira de adorar é racional, a nossa maneira de crer é racional, a nossa maneira de entender a Bíblia também tem que ser racional. Entendendo que racional aí não é nenhum tipo de depreciação, não é pejorativo. Porque alguns pensam, alguns porque são cristãos, que quando você fala racional ou fala razão, você está dizendo de algo que não aceita a fé, que é contrário à fé. Mas não. Porque senão a própria Bíblia não diria que o nosso culto deve ser racional, né? Em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O próprio Deus não usaria, então, essa palavra, né? Foi Deus que criou a razão também. Deus criou, né, entre as nossas faculdades, a criatividade, a inteligência, a capacidade de crer, e de dialogar, de comunicar, nós temos a faculdade também do pensar, de arrazoar, né? De verificar. Isso faz parte da natureza que Deus deu ao homem também. Portanto, eu diria que se a gente não aceita que a fé deve ser racional, então estamos dizendo que a fé é irracional. E se ela é irracional, ela não foi feita para os homens, porque Deus deu ao homem a razão. Então, agora, quando falamos em fé, o culto racional, não estamos dizendo que é carnal, que é humano e é terreno, não nesse sentido. Mas que envolve, inclui o exercício da razão. E isso é muito importante. Porque muitos, por não entenderem isso, têm tido uma fé, entre aspas, inconsequente, uma fé imprudente, causado problemas e até mortes por causa disso. Por exemplo, no meio dessa epidemia que nós estamos agora, tem gente por aí vendendo óleo de ungir, que dizem que se passar o corona não pega. Outros estão, né, falando, não, nós aqui nós vamos abrir, vamos todos nos amontoar e não vai acontecer nada. Isso é uma fé que não é uma fé bíblica, uma fé que pensa nas consequências, que pensa, né, em ser prudente, porque Jesus disse que nós tínhamos que ser prudentes.
Então, o que seria essa fé racional? Não é uma fé que não crê no sobrenatural, não é isso que significa fé racional. Mas é capaz de exercer a razão junto com a questão espiritual. E a Bíblia mostra isso claramente. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, eu orarei com espírito, mas orarei também com inteligência. É o que ele disse. Cantarei com o espírito, mas cantarei com inteligência. Ou seja, o exercício da fé e da razão, eles andam juntos. A razão ajuda a fé a ser a fé autêntica. Sem a razão, as pessoas começam a fazer loucuras e dizer que é fé. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim: eu vou dar um cheque pela fé. Eu vou fazer uma compra pela fé. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas vou preencher aqui o cheque e vou pagar pela fé. Isso não é fé, isso é estelionato, meu irmão. Aguarde Deus prover a sua vida ou dar as condições para que você então faça aquele negócio. Porque se você tem fé, você crê que Deus vai prover, que Deus vai dar condições. A fé, ela vai trazer essas condições. Não é fazer com que você faça coisas de maneira inconsequente. Certa vez, um pastor que pastoreava em regiões montanhosas, o carro dele ficou sem freio, ou com o freio danificado, e ele tinha que fazer uma visita na região baixa, no vale. E ele teria então que descer a montanha. E ele então decide ir pela fé fazer aquela visita. Eu vou pela fé. Eu vou pela fé. Deus vai me guardar. E ele então foi descendo aquela montanha com muito cuidado, com atenção. E quando ele estava quase chegando embaixo, ele teve aquela sensação, né? Poxa, olha, consegui pela fé. Só que quando ele chega ali numa curva, aparece um garotinho atravessando a estrada com algumas ovelhas. E agora ele precisa tomar a decisão. Se vai jogar o carro no abismo, se ele atropela a criança, ou se ele joga num barranco que tinha ao lado. E ele então opta pelo barranco, quase morre. E depois ele conta, né? Ele mesmo relata, que como ele foi tolo de chamar aquilo de fé. Aquela imprudência, aquela irresponsabilidade de fé. Quase tirando a vida de uma pessoa. Certa vez, eu próprio estava com uma pessoa, há muitos anos atrás, num carro, e estávamos atravessando as ruas que tinha pare. As ruas transversais tinha pare. Aliás, a nossa rua tinha pare. E a preferência era das ruas transversais, porque levavam ao centro daquela cidade. E depois de passar por 2 pares sem olhar para os lados, eu perguntei para aquele irmão: irmão, por favor, irmão, precisa parar e observar se vem algum carro. Ele falou: o meu carro, pastor, está sem freio, nós estamos indo pela fé. Imediatamente eu puxei o freio de mão pela fé, né? E aquele carro deu um tranco, mas parou. Ele falou: o que você está fazendo? Não, vá pela fé só você, porque eu vou agora, nesse momento, exercer a minha fé, que inclui minha razão. Porque isso é imprudência e isso é inconsequência, e com você eu não vou. E eu saí daquele veículo. Né? Então, meu querido, ser imprudente, ser inconsequente, isso não é fé. Não chame isso de fé. Quando as coisas acontecem, existe um agir de Deus. Por exemplo, certa vez o apóstolo Paulo, ele orou por um homem cego e a vista foi restituída àquele homem. E a Bíblia diz que Paulo, vendo que aquele homem tinha fé para ser curado, Paulo então ora por ele e aquele homem é curado. Por outro lado, certa vez, no enterro, muitos presenciaram, um pastor, não é das nossas fileiras wesleyanas, graças a Deus, mas aquele pastor chegou e falou que Deus ia ressuscitar o seu pai que estava ali naquele caixão. E ele começou a orar e mandar que o pai levantasse. E nada aconteceu. Aquele homem ficou decepcionado, disse que ficou decepcionado com Deus.
Mas às vezes as pessoas pensam que dar ordens vai fazer Deus obedecer essas ordens. Né? Decretar. Olha, eu vou determinar. Deus vai ter que fazer. Eu queria dizer que esse determinar, isso é para nós. Eu posso determinar para mim que eu vou crer em tal coisa, que eu vou buscar tal coisa. Agora eu não tenho como determinar para Deus que Ele faça o que eu quero. Porque Deus é Deus. E até humanamente quem decreta é a autoridade. Hoje o presidente nós não decreta. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Então lembre-se disso. A autoridade sobre nós é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Ele é quem manda. Quem decreta, quem determina as coisas são Ele que determina as coisas. São determinadas por Ele. Então cuidado para não ter uma fé inconsequente, uma fé imprudente. Né? Às vezes as pessoas têm fé, um tipo de fé, entre aspas, que é uma fé insensata. Elas querem fazer coisas porque dizem que foi revelado. Uma certa vez eu vi uma pessoa que se encrencou porque comprou um carro. Ele teve um sonho. Ele disse que no sonho uma chave foi entregue na mão dele. E aí ele foi e viu que era a chave de um carro. Era a chave de um carro. Aí o que ele fez? No outro dia ele foi numa agência, comprou um carro sem ter dinheiro, conseguiu lá, com algumas comprovações fajutas, fazer aquele negócio. E depois o carro dele foi apreendido. Ele tentou esconder várias vezes o carro, mas acabou sendo apreendido por falta de pagamento. Mesmo que Deus tivesse dado o sonho a ele, Deus deu o sonho para mostrar que se ele fosse fiel, né? Um dizimista ali fiel, um contribuinte, também trabalhasse honestamente, ia chegar o momento que ele teria, então, aquele carro que ele tanto sonhava. Mas ele já interpretou o sonho como ir lá e comprar irresponsavelmente uma coisa que ele não tinha recurso para pagar. E não é isso que a fé mostra, não é isso que a fé ensina. Obviamente que quando Paulo ordenou que aquele homem fosse curado, né, na sua visão, a Bíblia diz que Paulo, vendo que ele tinha fé. Às vezes Deus nos dá a visão da fé, aí sim. Se Deus mostra para um servo dele, que tem comunhão com ele, que isso não é achismo, não é visão da carne, não é nada disso. Não é emocionalismo exacerbado, não. Se há uma revelação de Deus, que Deus vai fazer algo para você próprio ali, então você pode fazer, porque Deus vai realizar. Porque como a gente já viu por definição bíblica, a fé ela é a comprovação de que Deus age, de que Deus faz. Mas tem que tomar cuidado, para não ficar aí jogando coisas para ver se acontece. Não, de forma alguma, isso não é fé. Bem, a outra coisa que é importante lembrar é que mesmo revelações por meio de outras pessoas, o que você deve fazer é aguardar o cumprimento de Deus. Porque se Deus é quem está revelando, é Deus quem vai cumprir, não é você. A pessoa chega e fala assim, eis que te digo que você vai para o Japão. A pessoa já faz a mala, vai começar a fazer aula de japonês. Né? Não. Você tem que ficar tranquilo, aguardando até que Deus traga o mover dele naquele sentido. Né? E tudo fique claro para você. Então, muito cuidado com essa coisa de ouvir coisas e sair correndo atrás. Por que você vai correr atrás se não é você quem vai cumprir? Se é Deus que disse, é Deus quem vai cumprir, não é você. Então, é muito importante a gente ter um entendimento do que a palavra de Deus fala, para que a gente não tenha uma fé que leve à decepção. Muitas pessoas estão decepcionadas. Já houve casos, gente, de pessoas que morreram porque um medicamento foi tirado. Porque foi-lhes revelado que não precisavam mais tomar aquele medicamento. E se ele, né, agora você tem que ter fé. Tem que ter fé. Deus revelou, tenha fé. E a pessoa morreu. Por quê? E a culpa ficou na pessoa ainda, né? Porque o que o profeta diz, eu tenho culpa se ele não teve fé? A culpa ainda fica na pessoa e nem quem revelou. Então cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Isso não vem de Deus isso. Isso é carnalidade. Isso é gente querendo, infelizmente, não tendo compreensão por falta de discernimento, ou sendo carnal mesmo, ou até sendo instrumento do inimigo para destruir pessoas. Tá? A fé, ela tem esse equilíbrio. E nós vamos ver daqui a pouco como é que essa fé pode ser garantida. Tá? Bem,
Eu próprio até poderia testemunhar, não é o caso aqui hoje, que o nosso tempo não permite, mas eu próprio tive uma palavra de alguém, né? Ah, não, sua escolhida não é essa aí não. E eu tinha certeza do meu amor, né, pela linda esposa que eu tenho, né? E eu rejeitei aquela palavra. E mais tarde, aquele profeta, né, foi revelado coisas seríssimas sobre ele, até perdeu, né, o lugar no ministério. Né? E eu fiquei imaginando se eu tivesse entregue o meu destino baseado naquela palavra. Eu não teria a esposa que eu tenho, a família que eu tenho, não teria a vida que eu tenho. Então, nós temos que ter sabedoria, ter discernimento de Deus, porque senão a gente cai nas ciladas. Bem, outra coisa que não é fé é quando alguém baseia suas decisões, seus atos de fé em interpretações erradas da Bíblia. A pessoa interpreta de maneira errada, ou alguém, né, lhe passa uma interpretação errada, e ela então age com base naquilo e acha que é fé. Certa vez, antigamente, eu era criança ainda, e passou num programa chamado Flávio Cavalcante, um homem que havia jogado ácido nos seus olhos. Segundo ele pecava muito pelos olhos, pelo olhar. E ele leu na Bíblia que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. E aí então ele, pensando que estava exercendo fé na palavra de Deus, ele jogou ácido para queimar seus olhos. Eu próprio conheci, tive um colega de faculdade teológica, que também tinha dificuldades na área moral, e ele decepou o seu membro, seu órgão sexual. Também com a mesma ideia de que sua mão te faz pecar, corta. E na verdade, são ditados da época de Jesus que não tem nenhum significado literal. Quando a Bíblia diz que se teu olho faz pecar, se a mão, né, faz pecar, corta ou arranca-o, o que ela está dizendo é o seguinte: você tem que resolver os problemas de uma maneira objetiva, é isso. Entende? Você tem uma coisa, um problema, haja de maneira objetiva para resolver aquele problema, é isso aí. Entende? Então, se teu olho te faz pecar, arranca, ou seja, resolve o problema. É um ditado da época. Ninguém na época de Jesus ficou ali fazendo isso. Apesar de que, né, por interpretação errada do Antigo Testamento, até hoje, e cópia, né, no Alcorão, alguns estão lá, né, arrancando, decepando pessoas com base também em escritos antigos e religiosos. Mas tem que tomar muito cuidado com interpretações erradas e a gente basear a nossa fé em algo errado. E aí deixa de ser a fé verdadeira também. Entende? Bem, terceiro lugar, já vimos definições de fé e o que não é fé. Outra coisa também, antes de entrar nisso, que não é fé, é eu ficar impondo a Deus o que eu quero, como se Deus tivesse que querer o que eu quero. Entende? Então a pessoa vai lá e... não, mas eu creio, Deus vai fazer. Já viu aquele pessoal que gosta de falar assim, ó? Se Deus quiser e Deus quer, ele mesmo já determina para Deus que Deus vai ter que querer o que ele quer. Né? É outra fé fadada à decepção. Porque as coisas têm que vir de Deus. Isso é muito importante. Bem, terceiro lugar. Qual é a garantia da fé genuína? Como é que eu tenho certeza que a minha fé é uma fé verdadeira, genuína, é uma fé legítima? Bem, em primeiro lugar, guarda isso aí, hein? A fé deve estar baseada na Bíblia legitimamente interpretada. Cuidado com esse pessoal que gosta de falar, mas está na Bíblia. A Bíblia precisa ser compreendida, gente, entendida. Por exemplo, em Lucas 10, 26, Lucas capítulo 10, versículo 26, Jesus respondendo ao doutor da lei, que chega para ele e pergunta, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim para ele, em Lucas 10, 26. E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Tem outra tradução que diz, como entendes?
E isso é fundamental para a compreensão da palavra de Deus. Nós temos que ler e nós temos que compreender. Tem o como. Olha lá. O que está escrito? Ou seja, o que está escrito ali literalmente? O texto que você está lendo. Está escrito tal coisa. Tá. Como você entende isso? Como você lê isso? Como você compreende? Isso é muito importante. Essa interpretação. Porque ali no caso, por exemplo, de Jesus com aquele doutor, ele estava interpretando equivocadamente quem seria o próximo. Porque mais tarde ali na conversa, ele pergunta para Jesus, quem é meu próximo? E no final, quando você vê Jesus responder, Jesus fala assim, olha, aquele que se aproximou dele, aquele samaritano, né, que se aproximou daquele homem que estava caído, né, foi o próximo dele. Então Jesus muda totalmente o que ele pensava que era o próximo. Ele pensava que próximo era aquele que estava caído. Próximo é aquele que se aproxima. Eu chamo aquele outro de meu próximo porque eu me aproximei dele. Entende? Aí Jesus disse para ele, vai e faz o mesmo. Como aquele homem se aproximou, se aproxime das pessoas. Se aproxime sem medo, mesmo as pessoas tendo necessidades. Tá? Aproxime das pessoas e veja o que você pode fazer por elas. Né? Então, Jesus mostrou que ele estava lendo uma coisa na palavra de Deus, mas estava entendendo do jeito errado. Bem, então em primeiro lugar, você quer ter uma fé genuína que ela se baseie no entendimento legítimo da palavra de Deus. Inclusive, lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz assim, esta é a confiança, 1 João 5, 14, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vamos ler de novo? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então eu preciso ter muita certeza de que aquilo é realmente vontade de Deus, que eu estou entendendo corretamente o que Deus disse na palavra dele, tá? Para que então aquilo realmente se cumpra. Tá? Possa pedir e alcançar aquilo que eu pedi. Não dá hoje para a gente fazer isso, mas em outra ocasião, mais para frente, eu vou falar sobre isso. Algumas coisas que atrapalham nossos pedidos. Né? Às vezes a pessoa pede, né, tendo uma motivação que não é correta. Não é uma necessidade real. Ela está pedindo, mas está pedindo porque uma pessoa tem, ela também quer ter. Entende? Então tem muitas coisas que a Bíblia diz que vão nos ajudando a entender até como a gente deve nos voltar para Deus com nossas necessidades e nossos pedidos. Né? Bem, vamos lá, vamos seguir em frente. Outra garantia, e aliás eu já dei essa garantia agora também, desculpe. 1 João 5,14, é que essa fé deve ser exercida dentro de um relacionamento com Cristo. Isso é muito importante também. A fé não é algo desconexo, não é algo à parte, não é algo desvinculado da minha vida com Deus. Eu devo ter um relacionamento com Deus. E dentro desse relacionamento eu exerço a minha fé. Tanto para me relacionar com Deus, para confiar na palavra dele, como também buscar nele aquilo que eu tenho de problema, de luta, buscar solução. Mas é dentro de um relacionamento com Deus. As pessoas estão querendo exercer fé só por interesses avulsos. A pessoa busca a Deus para resolver aquela situação só. E tem muitas que, inclusive, depois que conseguem, nem se mantêm numa busca de Deus, na presença de Deus. Isso acontece na Bíblia, né? Os 10 leprosos que foram curados e só um voltou para adorar o Senhor. Então, a fé ela deve ser exercida dentro do contexto de um relacionamento com Deus. Não é algo avulso que eu só uso quando eu tenho um interesse, né, em mente. Não. A fé deve ser a nossa vida com Deus. O justo viverá da sua fé. Então ele deve a cada dia buscar a Deus confiante. Ele deve a cada dia estar orando. Ele deve olhar para a palavra de Deus e confiar na palavra. Até me lembro agora, eu nem ia citar esse texto, né? Mas eu creio que é em Hebreus capítulo 4. Eu vou pegar uma Bíblia de papel, vou pegar uma Bíblia aqui, só para a gente dar uma olhada, acho que é Hebreus capítulo 4. Estou usando aqui o iPad, né?
Ó, Hebreus, é muito interessante essa passagem. Eu não sei, aqui eu estou com a NVI, mas eu acredito que seja melhor na tradução, na versão tradicional. Capítulo 4, versículo de número 2, diz assim: Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Tem uma tradução que diz não foi misturada aqui, ó. Tá vendo? Porquanto não estava misturada com fé. Então que coisa maravilhosa, né? Que entendimento maravilhoso. Mostra assim que pessoas se salvaram e pessoas se perderam. As que se salvaram é porque a palavra que foi pregada, elas misturaram com fé. Foi acompanhada de fé, eles exerceram fé sobre aquela palavra. Então ela produziu salvação. Mas outros ouviram a mesma palavra, mas não exerceram fé, não confiaram totalmente, não se lançaram naquela palavra. E mesmo tendo ouvido a mesma palavra, não se salvaram. Isso é importante perceber, né? Como a fé ela deve ser exercida em tudo na nossa vida. Seja nas questões espirituais, seja quando fazemos uma oração, quando lemos a Bíblia, seja quando confiamos numa promessa da palavra, seja quando servimos a Deus, fazemos qualquer coisa, né, em relação a Deus, como nos assuntos comuns, como na criação de filhos, como no relacionamento conjugal, como nas questões trabalhistas, em tudo a nossa fé deve estar presente e os princípios de Deus devem ser elevados, né, na nossa vida. Bem, irmãos, estamos caminhando aqui para o final, né, do nosso culto de ensino. E eu quero terminar com o quarto ponto, mostrando em que devemos exercer nossa fé. As coisas principais. Eu disse que é em tudo, mas tem coisas que são as principais. São as mais essenciais. São as mais importantes. Primeiramente, creia sem reservas, sem limites, irrestritamente na existência de Deus. A palavra do Senhor em Hebreus 11:6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, não deixe que dúvidas entrem no seu coração em relação à existência de Deus. Não deixe de crer em Deus porque uma epidemia, uma pandemia está apavorando a humanidade. Às vezes eu vejo pessoas que põem em xeque a existência de Deus. Ah, mas se Deus existisse, ia ter tanta pobreza. Ah, mas se Deus existisse, ia ter essas desgraças, né? Encostas que descem, gente que morre. Querido, eu diria o seguinte para você. Se ouvissem o que a palavra de Deus diz, muitas dessas coisas não estariam acontecendo. Por exemplo, a palavra de Deus diz que deve-se guardar um espaço para que o leito do rio ele cresça, que na cheia ele tenha para onde se expandir. O próprio Deus, se o plano diretor dos municípios levasse em conta a palavra de Deus, eles não permitiriam bairros próximos à extensão dos leitos, ou que pessoas se instalassem nesses lugares. Porque existe muito lugar bom, que se poderia colocar até os necessitados, aqueles que não têm moradia. Mas e os interesses humanos? E os interesses escusos? Essas coisas não estão acontecendo porque Deus está fazendo, ou Deus quis assim, mas por causa da maldade dos homens, do pecado do homem. A Bíblia diz que os homens não deveriam construir em terreno arenoso, construir a casa na areia, ou mesmo nas encostas. Deus já alerta isso na palavra dele. Devia se construir em lugares seguros. Mas aí as pessoas falam, não tem opção, vai para esses lugares mesmo. Mas os governos, as autoridades, se conhecessem e levassem a sério esse Deus que sim existe, é real, e a palavra dele, não permitiria que pessoas se submetessem a esse tipo de moradia, que é uma sentença de morte, que pode acontecer a qualquer chuva. As pessoas não entenderam, muitas delas não entenderam,
que o homem é responsável. E elas tentam então negar a existência de Deus por causa de coisas que acontecem por culpa do próprio homem, ou mesmo porque o homem está sob júdice, sob condenação por causa do pecado. Desde que o homem pecou, a terra está maldita. Então a própria terra ela produz situações contrárias ao bem-estar do homem. Bem, então, creia em Deus. O homem não tem resposta para tudo que existe a não ser Deus. O ateu diz, Deus não existe. Aí você pergunta para ele, então quem fez tudo que está aí? Quem fez os céus, as estrelas maravilhosas, a lua, quem é que fez? Ele não tem resposta. Ele não tem o que dizer. Uma das mentes mais brilhantes que tivemos no século XX, Stephen Hawking, ele dizia antigamente que ele não tinha outro nome para colocar no lugar desse nome chamado Deus. Mas infelizmente depois ele criou uma teoria em que tudo existe e só existe. Por que tudo existe? Não, porque existe. Isso não é resposta. Uma mente tão brilhante. Inclusive, essa teoria dele foi que deu ocasião ao filme Deus Não Está Morto. Né? Bem, não há resposta fora de Deus. Para o universo, para tudo que existe, para mim e para você. Se nós somos fruto da matéria fria e morta, como é que nós temos então sentimentos de amor, sentimentos de família, sentimentos que buscam querer coisas belas, fazer coisas belas, perfeitas? A Bíblia diz que Deus nos deu a sua imagem e semelhança. Nós refletimos o ser de Deus. Por isso que nós somos assim. A matéria evoluída jamais poderia produzir sentimento. Matéria não tem como produzir isso. Você pode deixar uma pedra ali, daqui 2 milhões de anos, ela não vai estar com sentimento, com coração e amando. Não há resposta fora de Deus. Deus é real e nós precisamos crer com todo o coração na existência desse Deus. Porque ele se manifesta, aqui diz que ele é galardoador dos que o buscam. Então se você crê que ele existe e o busca, você vai ser recompensado por isso, ele vai se manifestar na sua vida. Bem, nós devemos crer no caráter de Deus, como eu já disse. Só quero ler aqui para você. Em João 3,16, você já conhece, muitos conhecem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio no caráter de Deus, um Deus de amor, que vai nos levar um dia para habitar eternamente com Ele num lugar de glória. Eu creio nesse Deus. Salmo 86, quero ler alguns versículos no Salmo 86. Salmo 86, versículo 10. Porque tu és grande e fazes maravilhas. Diz que esse Deus é grande, ele opera, ele tem prazer em operar maravilhas. E diz, só tu és Deus. Versículo 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. Creia num Deus misericordioso que vai exercer misericórdia, inclusive neste momento, na sua vida. E livraste a minha alma do inferno mais profundo. Deus nos livra, Deus dá livramentos. É um Deus de livramento. Eu creio no caráter de Deus. Versículo 15. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, compaixão, piedoso, sofredor, grande em benignidade ou em misericórdia e em verdade. Olha quantas coisas lindas fala do caráter de Deus aqui. Um Deus cheio de compaixão, ele se compadece das pessoas. Ele se identifica com o sofrimento, ele é sofredor. Ele sofre o sofrimento das pessoas, ele não fica olhando, não. Ele sofre. E é por isso que, confiando nele, ele vai entrar com provisão. Piedoso, um Deus que perdoa, um Deus grande em benignidade, um Deus grande em verdade. Esse é o nosso Deus. Confie no caráter de Deus. Em que mais você tem que colocar fé? Em que você precisa crer? Creia na veracidade das Escrituras. Em João 17, a palavra de Deus diz assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. Creia de todo o coração, ponha toda a sua fé na palavra de Deus, porque ela é a verdade. E a verdade triunfa. A Bíblia diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Portanto, creia. Creia no Pai, creia no Filho e creia no Espírito Santo. Creia na Trindade. Nós não cremos que Deus é uma só pessoa, mas cremos em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles juntos formam a família divina, são a família divina. Quando você fala Deus, você está falando dos 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A própria Bíblia, quando fala de um e de outro e mostra o agir de um e de outro, ela, de certo modo, qualifica para mostrar quem é que está sendo ali chamado de Deus naquele momento. Veja só, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, Deus Pai, ele realiza o plano do universo. Mas diz, em seguida, que disse Deus, e a terra se forma vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo estava ali agindo, pronto a interferir no caos. E a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz. É interessante que a Bíblia diz que no Novo Testamento que Jesus é o verbo de Deus. Deus se comunica através de Jesus. Por isso que ele veio ao mundo. Falar, comunicar, mostrar o Evangelho, declarar a verdade de Deus. Né? Então veja que na criação nós temos Deus Pai, nesse planejamento dos céus e da terra, temos Jesus falando e declarando tudo que ia acontecer, e o Espírito Santo realizando, executando tudo que foi criado. Então vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a nossa fé cristã é essa. Por exemplo, como por aí alguns dizem, Deus é uma só pessoa, numa certa religião, Deus é o fulano de tal, é o Alá, né? Mas a Bíblia diz, por exemplo, que Deus é amor. Como um Deus que não tivesse ninguém com ele saberia o que é amor se ele nunca teve ninguém para amar, nunca se relacionou com ninguém? O Deus da palavra de Deus, que é o Deus verdadeiro, ele nos fez com capacidade de amar, de relacionar-se, porque é isso que ele faz como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós refletimos isso. Então, na verdade, a doutrina da Trindade, ela responde, né, a inúmeras questões que não há nenhum tipo de resposta em nenhuma outra religião. Confie nisso. Creia no Pai, creia no Filho e creia no Espírito Santo de Deus. Bem, creia no poder de Deus. Deus tem todo o poder. Certa vez, um pai procurando Jesus, ele chega e fala para Jesus, olha, o meu filho tem sido lançado no fogo por demônios, tentando destruir a vida dele. Tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aí fala assim para ele, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus fala para aquele pai, você me pergunta se eu posso? Tu podes? Claro que eu posso. E Jesus fala para ele assim, disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, é você que precisa crer. Eu posso tudo, mas você tem que crer. E aí aquele pai fala assim, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha que lindo. Ele reconhece que não estava tendo fé suficiente, ele pede ajuda. Ajuda a minha incredulidade. E Deus, ele faz isso também, ele acrescenta a fé. Quando nós reconhecemos que está faltando fé para alguma coisa. Talvez está faltando fé para você viver esse momento agora. Você está tendo dificuldades, sua mente está um turbilhão. Você não consegue pensar só no dia de hoje, você fica tentando imaginar lá na frente, começa a ter sentimentos ruins. Não! Confie em Deus. Se está difícil, então peça a Deus, Senhor, acrescenta a fé no meu coração. E eu te garanto que esse Deus é fiel e ele vai fazer isso. Ele vai acrescentar fé no seu coração. Ele vai acrescentar fé no meu coração e me ajudar naquele sentido em que eu estou tendo dificuldade de crer, como aquele pai. E a Bíblia mostra que Jesus curou e libertou o filho daquele homem. Que Deus acrescente fé nos nossos corações. E eu quero
lembrar a você que é muito importante crer no poder de Deus. Se nós queremos ver milagres, livramentos, precisamos crer nesse poder. Jesus ele disse em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras nos falam, mostram esse poder, mas eu preciso crer. Então nós erramos se não conhecemos a Escritura, mas erramos também por não conhecer o poder de Deus, que se realiza com base naquilo que está nas Escrituras. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, tem sido pedido muito paciência para a gente nesse momento. E tem uma palavra na Bíblia, a palavra fidelidade. Essa palavra, na língua grega, ela é aliás, no latim, ela é uma extensão da palavra fé, fides. No latim é fides. E fidelidade vem de fides, que é fé. Lembra da sola escritura, sola fide, né? Só escritura, só a fé, as solas de Martinho Lutero? Portanto, fidelidade é o quê? Fé é o ato de crer, mas fidelidade é o ato de permanecer crendo. E nós somos chamados, portanto, agora a viver fidelidade com Deus. Tenha fé hoje, tenha fé amanhã, tenha fé depois da manhã, tenha fé depois e depois da manhã, tenha fé de depois da manhã, e tenha fé depois da manhã, porque isso é fidelidade, é permanecer na fé, crendo irrestritamente na pessoa, no caráter, na palavra, né? Na vontade desse Deus maravilhoso. Tenha fé, em nome de Jesus.